aqui no nosso 9º episódio. Quem diria que esse podcast ia chegar ao 9º episódio, mas estamos aí na luta, meu amigo. Primeiro podcast de engenharia do Rio Grande do Norte. Estamos hoje aqui com ele, um cara que eu admiro demais, um cara que ele é técnico, é especialista, meu amigo Magno, da Ebenezer Saúde Ambiental, né, Magno? Boa noite a todos, um prazer estar aqui, prestigiando esse podcast que cada vez mais sucesso, né? O Hermidas aqui é uma figura, grande engenheiro, grande projetista. Muito agradecido de estar aqui hoje com vocês. Você tá aqui, meu amigo, porque você é o cara nessa área. Rapaz, eu tava ali refletindo, o termo saúde ambiental é melhor do que dedetização, né? Porque saúde ambiental, ninguém faz um tratamento ali no ambiente com o intuito de matar aquele tudo ali, né, Magno? É manter saúde ali para todos os envolvidos, né? Como é que você entende sobre isso aí? Hermidas, a palavra dedetização é uma palavra muito comercial até hoje, né? Infelizmente, remete a serviços com aplicação química, né? Sem uma atenção para prevenção, vamos dizer assim. Já o controle de pragas, ele é um controle integrado, ou seja, é o conjunto de ações de prevenção e corretivas, que podem sim chegar a um resultado melhor. A dedetização é uma palavra que deriva do DDT, que é um produto utilizado nos primórdios do controle de pragas, né? Mas esse produto muito tóxico, hoje em dia já é proibido em muitos países. Então, o termo melhor seria saúde ambiental. Sim, o melhor seria saúde ambiental, porque na saúde ambiental você penetra no campo de vários segmentos, como, por exemplo, a limpeza, a higienização, a sanitização, muito usada agora com a Covid-19, né? Foi-se um ato de serviço muito divulgado entre as dedetizadoras, né? As pessoas tiveram que aprender, treinar, pesquisar, e muita empresa que não fazia isso antes passou a fazer. E isso é sanitização, saúde ambiental, limpeza, higienização, às vezes pequenas ações que garantem grandes resultados. Então essa é a saúde ambiental, é um conjunto de ações que garantem o bem-estar, a saúde do ambiente e a saúde da família. Magno, e como é que você entrou nessa área aí? Você já tem alguma referência em casa, tá? Como é que começou na... Cara, como todo negócio pequeno, né? Começou eu mesmo ali pesquisando, através de uma experiência minha comercial que eu tive, né? Você antes trabalhava nessa área? Sim, eu passei 3 anos antes trabalhando na área e demorei, depois que saí, 1 ano mais ou menos, para começar a empreender nesse segmento. Como todo negócio pequeno no início, né? Você mesmo ali fazendo, metendo a mão na massa, como diz o dito popular. A gente foi começando, né? Mas sempre naquele objetivo, ser grande, né? Procurar crescer, ter licença sanitária, licença ambiental, que é o mínimo que você pode ter para poder funcionar, né? E hoje a nossa empresa, ela tem 16 colaboradores, né? A gente tem licença ambiental, que é a licença da CEMURB. Quantos anos já de empresa? Nós estamos com 12 anos. 12 anos de trabalho já. E temos também o alvará sanitário, além de sermos registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O nosso responsável técnico é o Dr. Rafael Almeida, nosso parceiro. Tem que ter um veterinário, então, dentro da empresa, é isso? Na verdade, Hermidas... Um responsável técnico? Como é que se chama? Toda empresa de controle de pragas, segundo a RDC 622/22, que é agora do ano passado, né, foi atualizado, ela tem que ter o responsável técnico, né? Esse responsável ele pode ser um veterinário, um químico, um biólogo, um engenheiro, agrônomo, engenheiro químico, né? Farmacêutico ou engenheiro florestal. Essas atividades principais são as que competem ali, as competências para assumir a responsabilidade de uma empresa de controle de pragas, né? Eu, como gestor, sou gestor comercial, me atrelo também à parte técnica da empresa pela experiência, mas me volto muito mais hoje em dia para a questão da gestão mesmo, né? Nós temos o supervisor, que é um engenheiro ambiental, o Rafael também, o nome dele é Rafael, trabalha na empresa. Temos aí as pessoas que trabalham com a parte financeira, a parte comercial e aquela rapaziada que mete a mão na massa, que são os técnicos dedetizadores, né? Tem 16 pessoas hoje? 16 pessoas. Bom, é bom. E aí você começou como, Magno? Você começou com a mão na massa? Como é que foi as primeiras... Já levei muita barata no pescoço, viu? Já vi muito rato grande do tamanho de um gato também. Já fiz controle de pragas em condomínios. Começou você sozinho?
Sempre eu treinei alguém, né? Assim, eu comecei sozinho, mas sempre eu fui pegando uma pessoa, treinando, orientando. E logo eu tava com 2 pessoas, e aí logo no terceiro ano, 3 pessoas. Tu se lembra do primeiro serviço, Magno? Me lembro. Foi numa universidade aqui da nossa cidade, né? Eu não vou também estar falando aqui para não criar, mas assim, a gente meio que tava no início mesmo, né? A nossa licença já tava até para sair, isso é muito comum, né? Mas assim, a gente já tinha toda uma consciência ambiental, toda uma consciência técnica, e o serviço foi um sucesso. A gente até chegou a ser contratado depois pela empresa, e hoje ela não está mais fazendo parte do nosso know-how de clientes, nossa cartela, por questões mesmo administrativas, né? Mas ainda hoje, Hermídas, eu tenho cliente ainda do primeiro ano que a empresa abriu. Aqui perto mesmo nós temos condomínios que fazem serviço conosco, e eram condomínios que eu mesmo fazia o serviço logo no início, né? Eu ia acompanhando alguma pessoa ali, alguma pessoa que eu estava treinando na época, e é muito gratificante isso, porque você vê 12 anos atrás, né? Há 12 anos atrás, o que a empresa ela progrediu, o que ela cresceu, o que ela desenvolveu, quanto que ela tem hoje de capital humano, né? E isso é muito gratificante. Ver evoluindo, né? As pessoas, elas falam, nossa, você quem fazia aqui, né? Ainda tem pessoas também que trabalham nesses locais que lembram disso. Que coisa boa, Magno. Magno, e quais são as principais pragas, assim, que a Ebenezer combate, assim? Eu sei que tem vários segmentos, né, Ebenezer? Tem a parte de sanitização, que você falou. Sanitização tem a parte de detetização. Quais são as principais pragas, assim, que a Ebenezer trabalha? Ou é tudo? Como é que funciona? Olha, a nossa empresa, ela atua as principais frentes, que é o controle de pragas urbanas. Que são? Baratas, formigas, escorpiões, ratos, cupins. Né? Nós também trabalhamos com pragas de grãos. Apesar das pragas de grãos elas terem uma origem do campo, mas elas terminam se tornando pragas urbanas, pois são trazidas, né, transportadas nos alimentos que nós compramos nos mercados. E é muito comum aparecer nas dispensas dos apartamentos e das casas. Né? Pragas de grãos, pulgas, carrapatos. Nós trabalhamos com controle de larva migra, né, que é o controle do famoso germe de gato, que é conhecido, né? O larva migras é um bichinho geográfico que ele fica na areia, e nós também fazemos esse tipo de controle através da injeção e pulverização de larvicidas na areia por exemplo, uma brinquedoteca assim de uma criança. arena de beach tênis, por exemplo, né? Pode ser ter a sua areia ali, a sua arena tratada, né, frequentemente, né? O correto mesmo é não deixar os animais entrarem para não fazer as necessidades ali no local, porque aí isso termina gerando a contaminação da areia. Mas você pode também, além de evitar os animais chegarem até lá, se você quiser fazer uma prevenção ali, a gente também faz esse tipo de controle, né? Cupins, os 3 tipos. Cupim de madeira seca, cupim arborícola, cupim subterrâneo. Mais na frente, se você quiser me perguntar cada tipo de cupim desse, eu posso passar para você. Controle de pragas, no geral, em diversos segmentos, como condomínios, shoppings, residências, hospitais, clínicas, empresas de energia eólica, né? Nós temos hoje 4 clientes nossos que são geradores de energia eólica no interior do estado, né? Então, assim, nossos clientes eles são bem diversificados, desde o hospital, a residência, desde o restaurante, a padaria, o supermercado. E assim, a empresa ela tem vários segmentos dentro da nossa cartela. Nós não temos um segmento assim, dizendo assim, não, você só atende construção, você só atende residências. No início da nossa empresa, a gente atendeu muita residência. Nós atendemos muito condomínio, muita casa. Hoje, a gente já, com as licenças operacionais em dias, nós conseguimos entrar em diferentes ambientes, em diferentes segmentos. Teve algum ambiente, assim, Magno, bem estranho, assim, que você nunca tinha feito, assim, alguma coisa, um cemitério, alguma coisa do tipo? Você lembra de alguma coisa bem diferente? Cara, eu tenho assim, uma história engraçada para te contar sobre isso. Não é nada muito diferente, não, mas o engraçado, como aconteceu. Eu tinha um colaborador na empresa que ele era meio mal-humorado, né? Ele não trabalha mais com a gente, não. Mas, assim, o que aconteceu? Eu estava acompanhando o serviço dele e, de repente, ele estava no telefone celular, coisa que eu não permito, né? Se eu ver, eu já dou uma reclamadinha com jeito. Não pode, não, eu trabalho. Mas ele estava atendendo o telefone na hora do serviço. E aí eu cheguei junto, né? Para saber o que aconteceu. E ele estava dizendo, eu tô no motel. E eu fiquei sem entender. A minha esposa procurando saber onde é que eu tava, e eu disse que eu tava no motel. E aí realmente a gente tava fazendo um motel. A gente tava dedizando um motel aqui na subida da Mãe Luísa aqui,
né? Um cliente nosso na época, no início da empresa. Então, isso para mim não é que era um local diferente, mas a situação foi diferente, né? Eu ri muito depois disso. A mulher dele descobriu. Muito ciumenta, né? Quando ele disse que estava no motel, endureceu. Ele disse, na verdade, só para tirar uma com a cara dela, né? Mexer com ela de algum tipo, né? Mas foi muito engraçado. Outras situações, já fizemos higienização em barcos, né? Embarcação. Ah, legal. Nós atendíamos rebocadores ali no porto de Areia Branca e também naquele trapista de Guamaré. Às vezes atracavam uns pequenos barcos ali, a gente saía daqui de Natal para ir fazer o serviço lá. Qual a praga que tem em barco? Baratinha germânica, que é aquela baratinha miúda de gaveta, dá muito, né? Porque o pessoal que trabalha embarcado, se for uma empresa muito boa, que eu acho difícil não ser, né? Cara, você come, você se alimenta, é distante, tem um taifeiro ali, é bolo, é bolacha, é biscoito. Nesse dia, o nosso técnico, né, que foi só eu e ele, a gente era uma empresa menor nesse tempo, a gente comeu muito, cara. Você vê o gordinho assim, eu me controlo, mas o que tinha de alimento lá à disposição da gente foi uma coisa impressionante. Aí, assim, quando eu perguntava se alguém queria fazer serviço no barco, nossa, tinha 2 ou 3 que já se apresentava sem muito esforço, né? Por causa que sabia que era barriga cheia. E isso era um fato inusitado, porque enquanto a gente estava fazendo o serviço de higienização, de controle de pragas, o barco balançava, né? E a pessoa que comia muito terminava ficando enjoado. Mas graças a Deus, nada aconteceu com a gente. Mas foi engraçado por isso. Foi num barco, né? Numa embarcação. E assim, a equipe super legal, recepcionou a gente bastante tranquila e disse, vocês fiquem à vontade. Antes de iniciar o serviço, se vocês quiserem tomar um cafezinho, comer um bolo, pode ficar à vontade. Então, isso para mim foi interessante. Num barco, na plataforma da Petrobras, na plataforma também, chegaram não? Ainda não tive essa conquista, essa realização de fazer uma plataforma. Já trabalhei para a Petrobras, né? Já fiz o Bagan lá no Guamaré e fiz aquele polo petrolífero ali. Já fizemos. Tivemos até contrato lá. Passamos mais de ano fazendo aquele trabalho. Mas nunca em alto mar. A plataforma ainda não. Talvez uma coisa que a gente procure aí para um futuro próximo. Magno, eu queria abordar com você lá na frente um pouco sobre as pragas, mas falando um pouco mais sobre os locais. Na pandemia, como é que a Ebenezer chegou a trabalhar para fazer o controle do Covid-19? Como é que funcionou essa época aí? Rapaz, eu confesso que eu fiquei paratinado com as coisas que aconteceram, né? Fiquei com medo de pegar Covid, né? A empresa já estava com um tamanhozinho, já com uma gordurazinha, né? Eu já tinha um vendedor, 2 vendedores, tinha menino do financeiro, já estava meio que estruturado ali. E eu fiquei ali, acho que 1 mês e meio com medo de pegar Covid. Geralmente a gente pira, né? E fiquei com medo de repente a gente ter economicamente a gente ser prejudicado, mas foi o contrário. A gente faturou muito no ano da pandemia, graças a Deus. Porque os clientes que a gente tinha de controle de pragas, eles passaram a fazer sanitização conosco. Que já era um serviço de vocês? Não. Quando a pandemia iniciou, logo na primeira semana que começaram a divulgar os métodos de prevenção, de possível controle ali, que na verdade é bem complicado você controlar um micro-organismo como um vírus potente como esse, mas existia já os meios de comunicação divulgando aquele trabalho. A nossa empresa ela parou, procurou se capacitar rapidamente, né? Tudo tem que ser muito rápido. Então nós procuramos profissionais, fornecedores da empresa que fornecia produto para a gente, que já vendia esse tipo de material. A sanitização de ambientes ela já existia antes da pandemia. A sanitização, a desinfecção de ambientes, ela é muito utilizada em áreas de produção de alimento, né? Como frigoríficos, grandes processadores de alimentos, como a questão do JBS, etc. Essas empresas com certeza devem ter um método de desinfecção e de sanitização de ambientes ali. Isso aí é periódico, tem que ser. Sim, porque o micro-organismo, você pode fazer a sanitização agora e ele pode vir tendo o contato humano, o contato de alguma matéria ali orgânica, ele pode sim transmitir novo micro-organismo para o ambiente, né? E assim, depende muito também do produto que você aplica, né? Alguns produtos têm esse efeito de residualidade, né? Mas na maioria das vezes, o que resolve mesmo é você ter o cuidado da não contaminação do ambiente, né? No caso, utilizar as máscaras que foram bastante desenvolvidas aí na época da pandemia, as luvas, né? Ali tinha gente que usava luva também, bacana. E, assim, ter o cuidado de não oferecer uma nova contaminação ao ambiente.
Por isso que foi exigido na época a questão do isolamento, né? Porque como tinha um grande fluxo de pessoas contaminadas, não tinha como você evitar a contaminação. E aí a gente passou aquele período terrível que a gente conhece, que foi o isolamento devido à pandemia, né? Mas a gente passou a fazer esse trabalho, né? Desenvolvemos e chegamos até a entrar em ambientes, em lares, com pessoas que estavam em quarentena, né? Os colaboradores da empresa, eles ficaram temerosos, né? Mas nós tínhamos equipamentos, EPIs, né? Apropriados para esse trabalho. O treinamento também foi apropriado, né? As ferramentas que nós tínhamos. E a gente passava toda uma segurança para o colaborador. Tanto que, mesmo em meio a esse temor, né, a essa pandemia, eles foram lá, realizaram o serviço, fizeram a desinfecção das casas e deu tudo certo, graças a Deus. Mas a sanitização, eu sei que tem aquele vapor que você joga no ambiente, é um vapor, né, ali. Como é que é o processo? Qual é o produto que você lança no ambiente ali para matar bactérias, vírus, tudo? Como é que funciona isso aí? Hermínias, nós temos vários processos, né? Na verdade, existem vários processos. O processo que a empresa trabalhou foi o processo através do quaternário de amônio, né? Que é a amônia quaternária. Através da nebulização a frio. É um gás. É um nebulizador elétrico, né? A gota dele é bem pequena ali, justamente para permanecer mais tempo no ar. E também ficar na superfície, né? A intenção realmente era pulverizar com a gota uma partícula pequena para que ela passasse mais tempo ali no ar. Entendi, certo. Então a gente tinha esse equipamento, né? A gente tem ele, não tinha, a gente ainda possui o equipamento. E o treinamento seria: cada metro de superfície e do ambiente teria que ser pulverizado com essa nebulização, né? E assim, essa sempre foi o nosso método, mas também existem outros métodos. Na época se vendia uma máquina de... Eu não lembro agora o nome, né? Eu acho que é de ozônio, né? Ozônio, ozônio. Muito difundido também. Mas o ozônio, eu acho que ele é tóxico, né? Não. Eu confesso que eu não pesquisei a fundo, como a gente não usava essa técnica, mas assim, foi muito divulgado e feito não só no Brasil, mas muito mais também fora, né? O pessoal tinha essas máquinas, utilizavam em carros também, né? Eles faziam com o tratamento ali dentro dos veículos com essa máquina também. Segundo, eles preferiam porque não molhava o ambiente, não tinha aquela questão de pulverizar, né? E assim, todo produto que você percebe ele, seja questão de odor ou a presença, se torna mais toque, repulso, né? O toque fica uma coisa mais repulsiva às vezes para o cliente, né? E o ozônio é uma máquina que você não vê realmente ali, você não percebe o resíduo, é como se fosse algo não visível. E às vezes tinha pessoas que preferiam, né? Já chegou a ligar pessoas na empresa e perguntar: vocês trabalham com máquina de ozônio? Disse, não, infelizmente essa tecnologia a gente não aderiu. Porque a gente sabia que a quaternária de amônia era uma tecnologia já que resolveria o problema, né? Então a gente achou melhor focar na tecnologia que a gente aprendeu, até porque o treinamento que a gente teve dos fornecedores foram através da aplicação, da sanitização, da pulverização. E com isso a gente conseguiu ali fazer os nossos trabalhos e garantir uma boa proteção para os nossos clientes. Aí, Magno, depois da aplicação, quanto tempo? Você pode entrar no ambiente depois? Como é que funciona? Dedetização, controle de pragas? A sanitização que você faz. A sanitização, ela é de amônia. Ela é um pouquinho, assim, vamos dizer assim, menos agressiva do que a aplicação de um piretroide, por exemplo. Os sanitizantes, eles foram feitos para fazer essa higienização, né? Essa desinfecção. E assim, a gente recomendava de pelo menos 2 horas depois a pessoa pudesse voltar, né? 2 horas já é um período tranquilo, né? O que acontece? Você faria a higienização, poderia deixar as janelas abertas, né? Porque o sanitizante que nós utilizávamos, nós utilizamos até hoje, é um sanitizante que tem uma fragrância, né? Ele tinha um cheiro agradável. Já tem outros que são inodoros, não tem cheiro, né? Diferente de alguns produtos químicos para o uso do controle de pragas, da dedetização, que tem um odor mais forte, né? E alguns, não todos. E esses que não tem odor, mesmo assim não tendo odor, chega a causar um pouco mais de risco se utilizado da forma incorreta. Mas quando você usa da forma correta, você não tem o risco ali iminente, né? O que é a forma correta que a gente fala? O período de reentrada, né? A gente recomenda que 2 horas, no mínimo, a pessoa pode reentrar.
Se for caso de idoso, gestante, animal de estimação, ele precisa passar um período maior fora do ambiente, no caso são 6 horas. O ambiente ele deve permanecer ventilado, arejado, ou seja, você não pode fazer um controle de pragas, uma dedetização, né, como é mais popular, e fechar as portas, né? Tem gente que faz isso, fecha as portas e vai embora. Quando volta para o ambiente, se voltar em 2 horas, dependendo do produto aplicado, ainda vai ter um pouco de odor ali, né? E outra, os domes sanitários mais comuns, eles são feitos para, ao evaporarem, são fabricados para que, ao evaporarem, eles oferecem menos risco, né? Porque eles secaram, eles evaporaram. Quando você tem contato na forma líquida, ali, tanto na aspiração, quando você está respirando ali próximo, ou mesmo no toque, ele ainda com a área molhada, a superfície molhada, ele oferece mais risco à saúde. Depois que ele evaporou, secou, o ambiente está seco, aquele residual que fica é apenas para praga. Os produtos com licença na Anvisa, né, o registro na Anvisa, produtos de fabricante sérios e bons fabricantes, eles vão te dar uma segurança no controle de pragas. Na sanitização, também, né? A sanitização, depois que... Antes da pandemia já existia fabricantes, mas depois, com a onda da Covid-19, apareceram novas empresas no mercado. E a gente sempre procurou escolher aquela empresa que era mais conceituada para garantir uma segurança maior para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Legal. Vamos abordar aqui um pouco sobre as pragas agora, meu amigo Magno. Você quer começar por qual? Falar de barata, de cupim. Vamos falar de barata. Já pegou alguma barata estranha aí, você, meu? Uma barata 2 cabeças? Rapaz. Não, mas eu já peguei pessoas que falam sobre baratas albinas, né? É mesmo? Que são barata albina? Que ela tem uma... É branca ela? Ela é branca, né? Esbranquiçada, né? Chega a algumas partes até a ficar, bem dizer, transparente ali. É mesmo? Essa é novidade pra mim, meu amigo. Mas assim, não é uma raça, nem um novo tipo de barata, não. Gente? Na verdade, é quando ela faz a mudança, né? Da pele, do seu exoesqueleto. É chamada ali a equidíase, né? A barata, ela é uma artrópode, né? Ela tem, igual o Espanta falava, a carne dentro do osso. Isso é interessante porque é verdade, ela tem um exoesqueleto que protege ela. E a quitina, que é a composição desse esqueleto, ela sofre por mudanças ali, né? Ou seja, você tem o equidíase, que é o processo de mudança. A casca, na verdade, né? É como alguns insetos, ela tem uma metamorfose completa, né? A barata, ela tem uma metamorfose pela metade, ou seja, ela já nasce ali com aquele formatozinho, o que ela faz é mudar apenas de tamanho e desenvolver algumas características um pouco diferentes. Diferente, por exemplo, de uma borboleta, que ela tem um estágio de largata, de larva, né? E ela entra num casulo para depois virar borboleta. Então, aí são 2 tipos de metamorfoses diferentes, né? São ciclos diferentes, na verdade. Nós temos uma metamorfose completa e uma semi-mudança ali, que seria apenas uma troca de casca. É o que a barata faz. E nesse processo, ela fica branquinha, né? Ela, quando ela perde aquela casca dela, ela não já nasce ali, às vezes já não surge uma casca da mesma cor. Ela já fica ali com a quitina nova, né? O tecido novo, o exoesqueleto novo, e aí é branco. E as pessoas costumam falar que é barata albina. Na verdade, é a mesma barata. Uma barata vive quanto tempo, hein, Magno? Cara, agora você me pegou. Não era pra ter decorado isso. Sabe não? Mas, assim, o que eu posso te dizer em termos de tempo de barata é que em torno de 60 a 90 dias, aquela baratinha ali que colocou o ovo, ela já tá na fase de reprodução. Por isso que as baratas, elas são consideradas pragas, né? Devido estarem no meio do ambiente humano, né? Elas são estão presentes no nosso habitat, causando prejuízos. Então, e a proliferação dela, que é bastante rápida. Nós temos aí a barata de esgoto, que ela, dentro do ovo da barata de esgoto, nós temos ali em torno de 14 a 24 ovos, né? Na verdade, é a oteca, né? Que Quer é dizer que uma barata, ela tem em torno de 24 ovos, uma barata produz. Uma barata de esgoto... Aquela vermelhinha? A marronzada maior, né? Chamada periplaneta americana, né? Ela, dentro da oteca dela, que é uma cápsula que carrega os ovos, ela carrega ali no máximo entre 14 e 24 ovos ali, né? Uma média. Já a baratinha germânica, que é uma baratinha menor, e aí você pode dizer, poxa, uma baratinha dessa era para se reproduzir menos, mas ao contrário. Ela carrega dentro da oteca dela em torno de 54 ovos.
Ou seja, são de 45 a 54 novas baratas dentro do seu ambiente. E o ciclo é em torno de 60 dias, você falou? Do dia que ela botou o ovo para germinação, é o mais rápido? Nessa média, né? Você tem ali de 45 a 60, no máximo, dependendo de muitos fatores, né? Como até mesmo defensivos químicos que podem atrasar esse estágio, né? Nós hoje, no mercado, nós temos, né, defensivos domissanitários que controlam as baratas e outros insetos através do regulador de crescimento. Às vezes não precisa mais você utilizar produtos fortes ali, como cheiro forte, com piretróides agressivos. Hoje tem substâncias no mercado, como piroxifene, como hexafluomuron, que são substâncias que controlam os insetos, regulando o crescimento, o desenvolvimento do seu tecido, né? Às vezes você vê uma barata sem a perna, você vê uma barata com dificuldade de trocar, fazer a mudança de pele. Entendi. Então, assim, nós temos substâncias hoje no nosso mercado que são modernas e fazem esse controle através desse processo. Então, assim, em termos de quanta barata vive, realmente você me pegou agora. Mas eu sei que é o seguinte, se você tem uma barata germânica no seu apartamento... Germânica é pequenininha, né? Baratela germânica, muito conhecido como francesinha ou como barata de gaveta, barata de cozinha, por exemplo. Você tem um sério problema, né? Porque se existe uma barata lá e se ela já colocou um ovo e esse ovo está para eclodir ou já eclodiu, existem em torno de 50 baratas. Né? Então é isso que você tem que estar atento. E ela pode chegar na sua casa através das coisas que você compra, né, no mercado, por baixo da sua porta. Às vezes vem de um vizinho, né? Você que mora em apartamento e o vizinho às vezes não cuida muito bem ali do asseio do apartamento. Ela sobe, né? pelo tubo. Não chama aí a Ebenezer de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses para fazer o controle. O que acontece? A baratinha pode sair do apartamento dele e pode entrar no seu, por baixo da porta. E aí começar a fazer uma proliferação dentro do seu apartamento. Acho que ela pode também passar pelo ralo sinfonado, né? Sim, baratas de esgoto, elas podem subir, né? Não só baratas de esgoto, como também escorpiões. Elas podem passar pelas tubulações, né? Dentro de uma tubulação de esgoto, existem milhares de baratas. Se você mora num condomínio que tem 10 torres, por exemplo. Eu moro num condomínio que eu tenho 10 blocos. Cada condomínio desse tem em torno de 20 caixas de esgoto. Então, imagine o tamanho dessa rede de esgoto que tem esse condomínio. Você acha que uma aplicação anual vai resolver alguma coisa? O que esse condomínio tem que ter? Ele tem que ter um plano de controle integrado de pragas. Se ele não quiser ter problema de barata na área comum do prédio, primeiro ele tem que cuidar que as tampas de esgoto e redes de esgoto elas sejam bem vedadas. As bordas das tampas, né? Porque é muito comum quando você faz uma aplicação com inseticida nessa rede de esgoto, as baratas sobem, elas emergem. E aí é aquele pandemônio, né? A barata sobe na parede do bloco e aí às vezes compõe até a deledizadora, né? Esse veneno não está fazendo efeito, chama logo de veneno. Esse produto não está fazendo efeito, né? Mas na verdade é porque a periodicidade ela tem que ser mais curta, né, do controle. Não é porque eu estou querendo aqui vender o nosso peixe. Não é bom vender também, pode vender. Mas a verdade, né, tem que ser dita, né? Tem condomínios que tem uma rede de esgoto enorme, condomínios com mais de um bloco, né, que tem mais de 20 tampas de esgoto e às vezes preferem fazer uma aplicação por ano, talvez ou por desinformação, às vezes nunca ninguém chegou para informar isso, ou por questões econômicas, né? Mas assim, a gente sempre tem uma forma de atender você, cliente. Ligue pra gente, viu? É interessante que, assim, a nossa empresa ela tem bons serviços, excelentes profissionais, dentro de valores que vão caber, sim, dentro do teu orçamento. Para imaginar que uma barata produz 50, né? Então, se tu tem um em casa, tem 50 ovinhos aí preparados em algum canto, né? Sim, sim. Mas ela fica dentro dela, o ovo, ou ela armazena em algum local específico? A Blatella germânica, ela carrega a oteca, que é uma cápsula onde contém os ovos, até uma semana antes desses ovos eclodirem. Então, por isso que ela é muito complexo o seu trabalho, né? O seu controle. Barata germânica, ela fica em locais próximos onde tem alimentos, né? Por exemplo, aqui você tivesse uma copa nessa sala, a baratinha ia se esconder atrás dessa televisão, à noite ela ia pegar aqui o balcão da copa e ia ficar pegando aquele resíduo de alimento, aquela bolachinha, aquele cafezinho que derramou. Desculpa. E aí a secretária não limpou. Então, à noite, ela sai do local, vai até o resíduo do alimento, vai se alimentar. Depois ela volta para o ambiente.
E aí você fica procurando, né? Eu já cheguei a fazer uma vistoria uma vez num cliente, uma loja bem conhecida aqui. A loja ainda existe em Natal, mas a unidade ela fechou, né? Nessa unidade. E aí, quando eu cheguei no ambiente, estavam reclamando de barata. Meus colaboradores não estavam conseguindo me identificar. E eu já, com experiência, né, já no ramo, eu olhei pro relógio da parede e disse, eu sei onde estão as baratas. E aí, quando eu levantei o relógio, estava por trás do relógio de parede. Foi mesmo. E aí eu mostrei para os nossos colaboradores, ó, quando se falar em barata germânica, blatela germânica, vocês nunca vão olhar só pro chão. Porque a barata germânica, a barata de esgoto também, mas principalmente a germânica, ela se esconde nos mais diversos locais. Seja na parte de baixo, seja na parte de cima dos imóveis. Como, por exemplo, uma luminária, né, um buraco no forro, um quadro de parede, né? Ele fica por trás do quadro ali. Em fendas e frestas, né? A gente costuma dizer que o ambiente ele tem que estar limpo e organizado para não servir de ambiente de proliferação nem de abrigo. Então, se você deixa a louça suja na sua residência, se você tem aquele costume, fiz a janta aqui, não estou com saco para lavar a louça. Lavar amanhã de manhã. Só solta lá na pia e vai lavar amanhã de manhã. O que tem de barata que pode sair do ralo, que pode sair das fendas e frestas que tem no teu ambiente e ir lá pegar esse alimento à noite. Né? Se for um caso mais sério, até mesmo catita, né? Roedor pode subir lá e tentar pegar isso aí, né? O resto do jantar. Nós costumamos dizer, Hermídas, nós temos um padrão, né? Que todo controlador de pragas, ele precisa conhecer os 4 A's, né? Isso é um beabá do controle de pragas, que é água, abrigo, alimento e acesso. São 4 A's que, se você tiver em casa, você vai ter sérios problemas. Então, se eu moro numa área que tem bastante ocorrência com baratas, no meu condomínio, tem muita barata de esgoto, o que é que eu tenho que fazer? Põe um rodinho na porta embaixo, uma proteção, que elas não vão entrar para dentro do teu apartamento ou dentro da tua residência. Eu tenho muito problema com barata germânica, porque aonde eu faço compras é pipado de baratas. A gente sabe disso. Às vezes nas gôndolas do supermercado, quando levanta a mercadoria, eu vejo as baratinhas correndo. E aí eu termino levando isso para minha casa, numa caçamba de ovos. Embaixo tem um ovinho ali. Nas grades de caixa de refrigerante, etc. Dentro das sacolas mesmo de embalagem ali que você carrega, pode vir um ovinho, até mesmo uma baratinha. O que eu tenho que fazer? Fazer uma vistoria lá fora, né? Se eu sei que eu estou trazendo mercadoria no ambiente que está infestado de pragas, eu faço aquela triagem lá fora, faço a limpeza, porque se eu encontrar algum ovo de barata, alguma barata viva ali, eu já vou fazer um paliativo com Raiden, vou até fazer a propaganda aqui, viu? Um Baygon, né? Isso aí são métodos que evitam a situação. Trincas, rachaduras, ambiente sujo, tudo isso favorece a proliferação de pragas. Porque as trincas e rachaduras servem de abrigo. E o ambiente sujo, com alimento, serve de alimento para o inseto, né? Para a praga. Vamos falar de cupim. De cupim, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum inseto, Magno? Quer mais água? Você traz aí. Existe algum inseto que ele vive dentro do tijolo? Na verdade, todas as pragas, Hermídas, eles têm alguma coisa em comum, né? Eles têm um tempo de vida deles separado para ficar intocado. É interessante. O escorpião, por exemplo, 90% ali da sua vida é escondido. Ele só sai para pegar alimento, né? O que ele faz? À noite. Ele tem um habitat natural. Então, durante o dia, o escorpião, que não é um inseto, é um aracnídeo, ele fica em locais como esse. Buracos de tijolo, fendas, frestas, embaixo de pedras. E à noite, que é o horário que ele sai para pegar ali um inseto que está passando de bobeira, ele vai sair, né? Por isso que o controle dele, na hora que você vai fazer um controle de escorpião, você tem que levar isso em consideração, que muitas vezes o horário de serviço é melhor fazer à noite, né? Se a infestação estiver muito alta, você tem que ir lá e à noite identificar da onde eles estão saindo, por onde eles estão circulando. Interessante. Entendeu? Então, dependendo da praga, às vezes você tem que ir de noite lá. Com certeza. O caramujo africano, por exemplo, é um tipo de praga. Aliás, eu nem falei pra você o que significa praga, né? Você também não me perguntou. Eu ia perguntar ainda. A praga é tudo que causa prejuízo financeiro, econômico ou à saúde do homem. Então é praga. Tem gente que convive com as baratas, mas não gosta de cupim, né? Porque as baratas tá de boa, eu consigo sobreviver. Mas quando vê uma porta ruída, ou então uma janela consumida pelo cupim, ai meu Deus, que prejuízo.
vou ter que tirar do meu bolso ali, né? E às vezes esquecem que a barata pode trazer uma doença, né? Pode trazer algum passar mal, asma, alergias e outras séries de problemas de saúde através da transmissão de micro-organismos no seu corpo, né? A barata, ela carrega muito micro-organismo no seu corpo. Então, se ela passar no alimento, você pode até uma contaminação alimentar devido a esse ato da barata, né? E assim, eu já vi pessoas que convivem ali com rato, com barata, já tive essa experiência, mas morrem de medo de cupim, porque cupim, ele causa prejuízo no bolso, né? Ele vai lá, destrói o telhado, destrói a alvenaria. Ah, Magno, o cupim come alvenaria? Não, ele não come alvenaria. Destrói os móveis de 50 mil reais que o cara comprou, né? Uma vez eu cheguei no apartamento de uma cliente, ela disse, Magno, eu investi 120 mil reais de imóveis aqui. Eu não posso ter cupim. Digo, ó, eu não vou garantir que a senhora não vai ter cupim, porque o cupim ele já estava aqui no ambiente. Mas eu posso garantir que os prejuízos que esses cupins que poderiam vir a fazer, eles vão ser reduzidos em 1%, em 99%, né? Porque as formas que nós vamos fazer, as prevenções, as dicas, as observações que a senhora tem que fazer, que vão garantir com que, se tiver cupim querendo entrar no seu apartamento, eles vão encontrar o residual do produto, eles vão encontrar a barreira química, eles vão encontrar o tratamento feito, né? A gente desenvolveu um trabalho, depois eu posso passar o vídeo aí para você mandar aí para o pessoal, onde a gente faz um tratamento de prevenção contra cupim subterrâneo. Já aconteceu muitas vezes de clientes chegar para mim e dizer assim, Magno, eu quero que você faça uma prevenção de cupim subterrâneo no meu apartamento. Nossa, como é que você vai fazer isso? O apartamento, todo ele é móveis projetados. Eu não posso simplesmente borrifar um produto ali e dizer, está prevenido. Não é assim. E tem gente que faz isso, não vou entrar nesse detalhe que a gente não está aqui para falar mal ninguém. Mas é muito comum você dizer, não, fiz uma prevenção do seu apartamento com cupim. E não é assim. O cupim, ele vem debaixo do solo, o cupim subterrâneo, né? Nós estamos falando agora do cupim subterrâneo. Ele vem debaixo do solo. E ele chega a adentrar apartamentos que estão no térreo, como também em outros andares do bloco. E eles eclodem nos rodapés, né? Passam por trás de lambris e revestimentos, aquele painel da sua casa que é bem bonito, né? Você gosta tanto que fica colado na parede. Quando você toca, já está estragado, né? Mas o cupim, ele não está no teu painel, ele está embaixo do solo. E ele vem subindo ali, ganhando terreno, com o objetivo de desenvolver e alimentar a colônia, né? E o que é que acontece? Como é que vai se fazer uma prevenção nisso aí? Você vai só pulverizar os rodapés? Está prevenido? Não. O que você tem que fazer é injetar o cupinicida no solo, fazer uma barreira química. Esse é o processo mais conhecido hoje em dia para controle de cupins, né? E como é que você vai fazer uma barreira na parede, com móveis instalados? Fica difícil, né? Você vai mandar arrancar tudo. Então, a nossa empresa, em parceria com outra empresa do Rio Grande do Sul, que é a Agronorte, né? Vou deixar aqui para quem quiser procurar. Eles têm um sistema de injeção, que são as válvulas. Eu tenho vídeos lá na empresa mostrando esse trabalho. E a gente consegue, no teu móvel, injetar o produto, instalar essas válvulas, fazendo com que crie ali uma barreira, um bloqueio, colocando ali o residual do produto por trás do móvel dentro da parede na alvenaria. Porque se o cupim estiver subindo pela alvenaria, ele vai encontrar o residual. Aí sim é uma prevenção. E como é que você consegue? Você vai furar meu móvel? Aí você tem que me autorizar. Eu furo o seu móvel e coloco um acabamentozinho, né? Tampões, né? São tampões de móvel, né? A gente consegue, se não for da mesma tonalidade, mandar fazer um adesivo ali. E com isso você fica mais tranquilo. Porque não é uma simples pulverização, uma simples borrifação que vai fazer um controle preventivo de cupins. Você tem que injetar o produto diretamente no solo ou na alvenaria, na estrutura, para que o cupim, ao passar nesse local, ele encontre o residual do produto, se contamine e contamine os demais através do ato da trofaloxia, que é o ato da troca dos alimentos. A formiguinha, ela não sai passando um alimento de uma para outra, o cupim também ele faz esse ato. E os produtos de uso profissional para controle de cupins, eles são feitos com essa finalidade. Ele tem efeito de residualidade, ou seja, ele é um bom produto que passa mais tempo ali no ambiente, e ele também tem um efeito de transferência, ou seja, vai facilitar a transferência do residual do produto de um indivíduo para o outro. Magno, beba alguém que você estava cansado. Magno, eu já fiz várias vezes a dedetização, a proteção química nas obras da gente. Você entende que todo o terreno seria necessário ou você acha fundamental a gente fazer uma investigação antes para ver se
se seria necessário fazer o tratamento da barreira química contra cupim. Nas obras que eu já fiz, a gente já tinha indicações de obras vizinhas que estavam com problema de cupim. E aí, na época que eu te chamei e tal, a gente fez em alguns terrenos, tal. Mas se você não tiver incidência do cupim lá, você acha importante fazer? Qual é a sua opinião com relação a isso? Hermidas, toda prevenção tem que acreditar, né? É melhor prevenir do que remediar. É verdade. Cara, eu já encontrei, inclusive você mesmo me chamou algumas vezes, né? Terrenos muito cheios de cupim subterrâneo, né? Porque o cupim fica a 1 metro do chão, você me explicado. Na verdade, é mais que isso. Né? A colônia do cupim, ela fica muitos metros abaixo ou distante do lote. Então, aquele cupim em cima do cajueiro ali já é a ponta do iceberg, é? Nós temos o cupim arborícola, né? Que costuma fazer a sua colônia em locais altos. Também é um cupim subterrâneo, mas é conhecido como cupim arborícola. É o cupim nas utitermes. Certo. Esse tipo de cupim, o controle dele é um pouco mais simples, assim, digamos. Por quê? Porque você consegue encontrar a colônia com mais facilidade. Geralmente ela está na copa das árvores. E os rastros você identifica. Ele percorre um caminho. Ele tem um roteiro mais fácil de identificar. Já o cupim subterrâneo, que é mais conhecido também como Coptotermes, Gestroi, Coptotermes avelande, Heterotermes, são vários tipos de cupim subterrâneo. Um jogador de futebol assim também. Vai dizendo. Eu confesso que tem vários que eu ainda também não decorei, viu? Isso é bacana demais. Então, o que acontece? Ele eclode na sala da tua casa em um ponto específico. Como se fosse esse B da obra aqui, por exemplo. E aí você fica se perguntando, de onde é que veio esse cupim? Porque você não vê caminho, né? Você não vê. Já o cupim arborícola não, ele percorre, né? Ele vai lá, vem. Às vezes ele estoura, beleza, do nada, mas você consegue sair e às vezes identificar. E o subterrâneo não. Ele anda muito dentro das estruturas ali. É uma característica dele. O que a gente conhece? É um rastrinho mais fino, tem um aspecto de areia ali, junto com do rastro ali, né? E esse cupim, ele está muitas vezes metros abaixo do teu lote de terreno. Ou até mesmo metros de distância. A colônia, às vezes, está dessa forma. Não é necessariamente a colônia estar na tua parede ou embaixo da tua casa. Né? E aí, como é que você vai controlar isso? Sem achar a colônia. Sem ter ideia de onde pode ter vindo esse cupim. Por isso que ele é mais complexo. E aí é onde vem a questão de quando você faz um tratamento pré-construção, você consegue eliminar os riscos ali em porcentagens, né? Por exemplo, se eu tinha 90% de ter infestação de cupim na construção do meu imóvel, posterior, né? Depois que o imóvel estiver pronto ali, porque a área do terreno é muito infestada, eu passo a ter agora apenas 5, 2, 3% de chance de ter ali problemas com cupim futuramente, né? Tanto que depois que a gente fez aí nos lotes, até que mesmo você contratou a gente não teve retorno. Salve alguns casos esporádicos, né? Mas assim, é muito certeiro. E aí você me diz assim, mas e se o lote não tiver cupim? Não, a minha outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte: se o lote que eu fiz, a gente fez o tratamento químico e tal. Se os lotes vizinhos não fizer, quanto tempo dura essa barreira química? Como é que funciona isso aí? Ou tipo assim, me diz, com 6 meses, 1 ano, os lotes vizinhos estão com cupim ali por baixo. Vamos lá. Como é que funciona? Como eu expliquei para você, né? Você às vezes não consegue identificar que o lote está com cupim, mas às vezes pode estar. De repente o cupim passou ali embaixo, mas estourou no lote vizinho, ou numa árvore próxima, mas não estourou no teu lote. E aí, como é que você sabe se tem cupim ou não? Eis a pergunta, né? A gente vai ali pela estatística, né? Por exemplo, no meu lote não apareceu, mas no vizinho apareceu, no lote A, no lote B apareceu, então é certeza que aquela região ali, no meu lote ainda não apareceu, mas vai aparecer, é questão de tempo, né? Pode acontecer de, depois que eu construir, começar a eclodir cupim, né? Eu tive um caso num lote que eu fiz para você o serviço, eu fui acompanhar a vistoria, né? Eu quem fez a vistoria, eu quem acompanhei a equipe na execução, e tinha um rastro de cupim na sapata do projeto, né? Ou seja, da edificação. Quando eu cheguei, que eu vi, várias sapatas tinham rastros ali, né? Ou seja, o cupim, ele estava claro que tinha cupim no lote, né? Mas às vezes você pode ir construir e não encontrar o rastro. Mas a área tem cupim, porque teve cupim já em árvores próximas, ou porque já apareceu em outros locais, e a área é tendenciosa para ter cupim, né? É importante, viu, pessoal, destacar que o tratamento tem que ser feito antes da escavação das fundações, né, Mário? Sim, porque quando você está na fase de
construção, né? Você fez ali a planagem do lote, o nivelamento, tudo, que você vai começar as escavações, você tem ali a chance de fazer um controle, eu costumo dizer, em forma de tábua de pirulito. Você sabe aquele pirulito sombrinha que você comprava quando era pequeno, quando ia pra praia de Ponta Negra ali? Ou então no Machadão? Achei aquele jogo da ABC América? Pois é, meu amigo, o tratamento é daquela forma. Você pega ali a cada 30 centímetros, desse jeito eu vou fazer um curso aqui, né? O pessoal vai começar a copiar, né? Pode fazer o curso. Então, o que acontece? Você pega aqui, ó, a cada 30 centímetros, você faz ali as suas perfurações ali, em todo o lote. E você injeta uma grande quantidade de cupinicida nesses locais. Ou seja, o teu terreno ele vira um tabuleiro de furos. Tá? E fazendo dessa forma, a residualidade do produto fica abaixo de pelo menos 30 centímetros ali do solo. Quando o cupim estiver emergindo ali, estiver eclodindo, ele vai encontrar essa residualidade. E ele vai contaminar os demais. Por isso você tem que usar ferramentas para esse tipo de trabalho, mão de obra treinada, né, capacitada, e o principal de tudo, um excelente produto ativo. Se você pegar ali tipo qualquer produto ali, de repente, também não vai te dar um retorno bacana. E isso é um trabalho que a gente dá 2 anos de assistência para o cliente. Né? Legal. Por exemplo, se eu fiz um lote que você está construindo, se você terminou a obra ali em 6 meses, o cliente ele tem ainda 1 ano e 6 meses de garantia nossa, que se aparecer algum tipo de cupim, nós vamos lá no local e vamos fazer o repasse, né? O controle posterior. Quando a gente fala controle, é justamente isso. A gente minimiza os riscos de prejuízo no imóvel do cliente. Não é que, de repente, a gente vai trocar uma porta porque o cupim chegou lá e ainda apareceu, né? Porque nós trabalhamos com a biologia da praga e é um ser vivo, né? Existem vários fatores que podem contribuir para, mesmo assim, ele aparecer no local. Mas que a vantagem é você, sim, fazer a prevenção, porque, como eu disse no início, é melhor prevenir do que remediar. Muitas vezes você não tem a certeza ali se o seu lote vai sofrer com cupim subterrâneo ou não, né? Porque às vezes estoura nos lotes vizinhos, mas no teu não estoura, mas depois que você constrói pode estourar, pode eclodir. Então você fica meio que naquela, faça esse investimento, não faça o investimento. É aquela coisa, né? Você tem que tomar essa decisão. E a decisão mais assertiva é fazer sim um controle preventivo, é ter uma segurança, uma assertividade. Magno, eu já li na faculdade que tem patologias do cupim no concreto, né? Na verdade, ele consome o concreto ali, o cupim, ou como é que funciona aquilo ali? Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Você sabe esse ditado, né? O cupim, ele se desloca pelas fissuras que o concreto às vezes apresenta. Então, por exemplo, ele não vai estourar no meio da pedra de uma cerâmica, não vai romper o esmalte da cerâmica. Mas no rejunte, aquela pequena fissura ali, ele vai lá, ó, cavando, abrindo um espaço ali e vai romper aquilo ali, entendeu? O cupim se alimenta de concreto, Magno? Não, ele não se alimenta de concreto. Ele abre caminho nessas fissuras, né? Ele se alimenta mesmo de madeira. O cupim, ele se alimenta de celulose, né? Vou beber uma aguinha aqui. Legal, bicho. Outro problema também que a gente vê muito em obra é formiga, né, Magno? Já pegou um formigueiro grande... Do cabo ter de dar uma retroescavadeira pra... Uma vez eu ia caindo dentro de um buraco desse, velho. Sério mesmo? Não, mas eu já vi históricos de carros que afundaram em formigueiro mesmo. Eu sou, assim, muito grato assim, ao meu trabalho, porque eu também... Hoje em dia eu tô indo menos, né? Porque também, gente, tomar conta de 16 pessoas é complicado. Mas eu tô indo menos pro campo. Mas, por exemplo, um dia desses a gente pegou um lote num condomínio aqui da Grande Natal, ali na região de Parque das Nações, né? Naquela região lá. E o lote, o cara tava bem preocupado, porque ia construir e o lote tava cheio de formigueiro. Formiga cortadeira, né? Saúva. Né? Vermelhinha. Aquela ali é que prejudica mais a questão da construção, né? A formiga cortadeira, ela chega a ter paneleiros, numa alta infestação, que existem várias bocas, ou seja, uma boca que está ali na frente, ela se comunica aqui com o paneleiro, que já abriu outra boca ali na frente. Na verdade, é um formigueiro só. É como o cupim vive, né? Se desenvolvendo ali. Então, ela se expande muito rápido. E ela pode prejudicar as edificações. Ela gera um recalque ali na fundação, né? Tá. A fundação ela pode ter um rebaixamento, pode haver uma questão de... Mesmo ceder, né? Haver um cedimento da estrutura. E a gente fez um tratamento nesse imóvel antes do cara construir. Ele agradeceu a gente, tanto que contratou o serviço para a casa dele, agora depois de pronta, né? Achei muito bacana isso. Que a gente cuidou do início
Aí o cara construiu, e aí já tem uns 3 meses, 4 meses que tá morando, agora vamos fazer deretização de barata na minha residência. Isso é muito gratificante. Como foi esse tratamento? Nós pedimos paciência a ele já estava para construir já estava com os pedreiros tudo pronto, o material para encostar, mas o terreno ia ser limpo, na verdade, né? Ia fazer a planagem. E aí a gente, não, segura aí mais umas 4 semanas que a gente vai começar um tratamento aqui. E fizemos semanalmente 4 aplicações contra a formiga. É um tratamento parecido com o do cupim também, com a injeção do líquido ali ou não? Não. O formigueiro de saúva, cortadeira, o objetivo é o formigueiro, ou seja, você tem que sair de boca em boca fazendo a aplicação e garantindo que esse produto não esteja evaporando ali, né? Ou seja, você sai de formigueiro em formigueiro. É importante você ter a paciência de encontrar as bocas, né? O terreno estava com a vegetação um pouquinho alta e foi um pouco complicado no início. A gente teve que pedir para rebaixar a vegetação, senão não tem como achar, né? E aí você tem que sair de boca em boca de formigueiro, ou seja, de formigueiro em formigueiro, fazendo controle. No tratamento de cupim, você faz o tratamento de acordo com a metragem que eu lhe falei. A cada 30 centímetros você faz a perfuração e a injeção do cupinicida em cada metro quadrado ali do terreno. Já é um trabalho de um custo maior, às vezes, né? O custo pode ser mais alto e demanda uma mão de obra maior também, né? Você imagina sair furando metro por metro ali a cada 30 centímetros de um lote, né? Se for um lote de 1.000 metros, dá bastante trabalho, né? Ei, Magno, é verdade, não sei se é verdade isso, eu queria que você me corrigisse. Inclusive vai ser um dos cortes, viu, Mário? É verdade que você matou na rainha da formiga, o formigueiro todo morre? Isso é verdade ou não? Existe algum inseto desse que você matou na rainha, o formigueiro todo morre de uma vez? Hermidas, é como nós, né? Se a gente tira a nossa matriz, a gente fica sem chão ali, né? E o que acontece, né? Às vezes a gente perde a mulher, ou perde a mãe, por exemplo, e a gente termina entrando na cachaça, né? Tem gente que tem a mente fraca, né? Tá, certo. Mas tem isso mesmo? Na verdade é o seguinte, cara. A rainha, ela é a função dela é desenvolver a colônia, ou seja, é produzir, né? E uma colônia sem rainha é complicado. Mas no meio dos insetos, essas rainhas, existem outros indivíduos ali que estão aptos a assumir aquilo ali, né? É aquela coisa, é igual a prefeitura. A filha né? da rainha, né? Tá lá. É igual a prefeitura. Se morrer o prefeito, assume outro. Então, o que acontece? Se você mata a colônia através da rainha, pode acontecer de outro ser ali estar apto a assumir aquilo lá. Dependendo da espécie. Muitas vezes você mata uma rainha, mas tem outra rainha já na reserva. Isso é o caso de cupins, né? Cupim eu vi que você mandou um vídeo com a rainha do cupim, né? Isso, tá no nosso Instagram lá. Curte aí, Ebenezer Saúde Ambiental, né? Isso. @Ebenezer Saúde Ambiental. Tem um vídeo lá. E assim, nos formigueiros, dependendo da espécie, nós temos outros indivíduos que podem assumir a função de rainha ali. Entendi. Então, às vezes, muito cuidado com isso. Não, matei uma rainha, matei a colônia. Né? É complicado dizer 100% assim. Né? Até porque existem várias colônias. Né? O cupim subterrâneo, ele pode ter mais de uma colônia. Ele pode ter a colônia principal, ele pode ter uma subcolônia. O cupim arborícola, dentro de uma colônia, nós temos mais de uma rainha. Então, o tratamento ele tem que ter essa atenção também. Mas o fato é, se você conseguir matar a rainha, encontrar a colônia de um cupim ou de um formigueiro, lógico que você vai ter sucesso ali, bem dizer, 100%, né? Só tem que ficar atento às reinfestações, às proliferações futuras. Por isso que tem que haver, muitas vezes, uma vistoria de acompanhamento, um processo de revisões, né? Que foi o caso que a gente fez, né? A infestação estava alta, uma aplicação só não resolveria. Teria que se fazer aplicações sistemáticas. Então é mentira esse negócio. Eu já tinha visto Não vamos dizer que é mentira. Veja mas bem. Você já viu o vídeo do cara que matou a rainha e depois começou a arrumando formiga morreu ao redor. Mas acho que é conversa, é mentira do Instagram. Tem um vídeo passando aí que o cara matou a formiga porque ele botou sal, a formiga comeu pensando que era açúcar. Aí foi beber água, né? Aí quando chegou na água era cachaça. Ela terminou ficando bêbada. O cara botou uma pedra, ela pegou, tropeçou na pedra, bateu com a cabeça e morreu. Tem esse vídeo no Instagram. Piada de quem mata a formiga. Mas assim, ó, quando você consegue encontrar a colônia de determinada espécie, você tem 99,9% de resolver o problema. Isso é fato.
Mas tem que estar atento aí, porque, por exemplo, eu já vi casos de cupim que mais de uma colônia infestou o ambiente. Nós temos cupim subterrâneo, cupim arborícola, às vezes 2 colônias de cupim subterrâneo. E aí, se você trata um local e não trata outro, aí outra colônia está invadindo ali, aí você fica, poxa, mas eu já fiz essa aplicação. Por isso que o tratamento de cupim subterrâneo, ele tem que ser massivo, ou seja, o quanto que você puder injetar de cupinicida no solo e em áreas de prevenção, como ao redor da casa, na área externa, no perímetro do muro, no perímetro da casa, na área externa, por dentro do imóvel também, nos pontos que você puder injetar, você vai ter sucesso maior. Magno, você quer falar de custo mais ou menos do custo da barreira química ou o pessoal liga, né? Rapaz, às vezes é complicado falar de custo, né? Esse negócio de precificação, ainda mais que agora vai vir uma moeda nova aí que estão querendo derrubar o dólar, né? Tá sabendo da novidade, né? Que os caras estão querendo fazer uma moeda para destruir o dólar, né? É interessante isso aí. Então depois, pessoal, quem tiver interesse, liga para a Magno aí. Isso aí já é desde o começo, né? Porque o dólar ele é a moeda principal para as negociações no ramo do petróleo, né? Todo barril de petróleo é negociado em dólar. Mas aí o pessoal tá se juntando para derrubar isso. Bora ver o que vai dar, né? Acho que tá para vir a Terceira Guerra Mundial, gente. Novos capítulos aí da nossa história aí, a gente fica só assistindo. Bom, gente, é o seguinte, o custo disso aí, eu costumo dizer que a nossa empresa, ela calcula bem o valor do serviço, porque na verdade a gente não entrega preço, né? A gente entrega... O preço é interessante, né? Até porque a gente vive hoje num mercado econômico complexo, né? Todo mundo querendo economizar. O custo ali é por metro quadrado de terreno, né, mano? A gente leva em consideração mão de obra, em consideração produto aplicado, né? E a complexidade do serviço. Um serviço mais complexo, ele tem um trabalho. A distância, tudo, né? Tem o deslocamento, né? Por exemplo, se você me chamar para fazer um controle de cupim subterrâneo aqui no Vila Flor, é um valor. Mas se você me chamar para fazer um controle de cupim subterrâneo... Lá em Jucurutu. Ou em Mossoró, que é quente, que é demais, né? Nessa época até que deve estar frio. Aí vai ser outro preço, né? Então, assim, não tem como te dizer quanto é que vai ser o trabalho. E nem falar valor. Eu já tinha dito isso a você, é muito complexa a questão. Outra coisa que eu quero alertar aos seus seguidores, aos nossos seguidores, a quem ainda não conhece sobre controle de pragas. Orçamento para controle de cupins, fico alerta, é um orçamento que tem que ser feito em loco. Né? Assim, por que, Magno, você está determinando isso? Foi assim que eu aprendi desde os primórdios do meu serviço. E até hoje eu faço isso. Eu não dou preço de cupim por telefone. Então, se lá na empresa você ligar e falar com um atendente nosso, com a Poliana, com a Giovana, que são 2 atendentes nossas lá, né? Ou então mesmo comigo, você não vai ter um orçamento de cupim por telefone. Porque cupim, por mais que seja a espécie qual for, ela é um caso específico. Você precisa saber e ter a certeza de como você vai resolver aquele problema. Então, você tem que ir até o local, não tem jeito. Eu já vi casos de pessoas que estavam procurando ali orçamento para cupim e falando que, porque a empresa tal me deu preço por telefone, não sei o que. Gente, eu não quero nem saber. Se você quiser ter um controle sério e profissional, peça à empresa que visite o local. Porque aí ele pode até te dar o valor por telefone, mas ele não vai resolver teu problema. Lembrando que sai muito mais barato do que você, né, ter trocado todas as portas, ou então tá de refazer o móvel que você comprou para sua casa. Então, porque até que depois que o cupim, você tá com a casa pronta e o cupim começou a emergir, fica muito mais complexo, né, Magno, o tratamento. Depois que já tá com o móvel ali todo instalado, aí você começa a ter incidência de cupim ali, aí é punk. E é como eu já te falei, poxa, cada caso de cupim é um caso específico. Não tem como você dizer, não, meu cupim tá aparecendo na porta. Não. Será que ele tá só na porta? Você tá dizendo que tá na porta. Será que ele tá só lá? E se ele estiver no teu telhado? No madeiramento da tua casa? Será que vai ser o mesmo preço de eu tratar o cupim da tua porta e também tratar o madeiramento da tua casa? Então, assim, eu chego lá, vamos supor, R$200 para fazer o tratamento do teu portal. Aí o meu técnico vai lá, faz o tratamento do teu portal. Daqui a pouco você liga e diz que o cupim está descendo na luminária da tua casa. Quer dizer, o cupim já estava na luminária da tua casa. Já estava no madeiramento, né? Então, assim, você faz um orçamento por telefone para tratar uma porta, uma janela, bate uma foto, é só a janela. Mas aí, na vistoria, o técnico ele tem a obrigação de olhar o beirado da tua casa, olhar os perímetros da tua residência, o teu jardim, como é que tá aquela vegetação, se tem montículos no jardim ali, porque tem muito cupim que ele faz montículos ali
no jardim, né? E a gente, na visita, a gente consegue identificar isso. Então, não custa nada. A gente até nem cobra se for aqui na Grande Natal. Se você ligar para a empresa e pedir um orçamento para controle de cupim, por mais que seja qual a espécie, né? A gente sempre vai dizer que vai marcar uma visita técnica no local. E isso está incluso, já, assim, não vamos dizer grátis, né? Mas é sem custo. É sem custo. A gente, dentro de Natal, a gente não cobra. A não ser que seja fora. Aí tudo bem, porque tem deslocamento, custo com alimentação, às vezes, da pessoa que vai fazer essa visita. E aí a gente vê um precinho, né? Se for em Pipa, por exemplo, eu aproveito o final de semana, né? Tenho parentes em Pipa, já faço teu orçamento e já fico lá curtindo ali o final de semana. É bastante interessante. O pessoal de Pipa quiser chamar a gente, ó, tem muito cupim aí, viu? Já fiz muito cupim em Pipa já. A gente tem contrato, né? Em hotéis, pousadas, restaurantes, condomínios, né? A gente tem contrato. Fizemos o serviço ontem em Pipa. Eu vejo vocês em todo canto, assim. Mas realmente vocês estão bem, bem divulgados aí no mercado. Magno, rapaz, eu ainda acho que era para ser mais, sabe? Eu fico brigando com o Google, né? Porque às vezes eu fico pesquisando ali onde é que tá a empresa. E quando eu não encontro um anúncio, aí eu ligo pro Digital Media e digo, rapaz, cadê o anúncio? Tive um problema no site agora da empresa. Ô, Jesus, acho que um vírus que entrou no site. A gente teve que... O site ficou fora do ar uns 2 dias. Isso é um prejuízo danado pra gente. Magno, existe alguma exigência junto ao IDEMA, ao IBAMA, do controle ambiental? É necessidade para alguma licença ambiental? Como eu tinha dito no início, né? As empresas de controle de pragas, elas têm que ter... Não, assim, eu tô falando quem contrata vocês. Por exemplo, um supermercado. Ele tem que mostrar a periodicidade e o controle ali das pragas para algum órgão ambiental? Sabe dizer isso? Sim. Cada segmento tem um órgão fiscalizador. Por exemplo, o supermercado, quem fiscaliza é a vigilância sanitária da cidade. Se a cidade não tiver, o que eu acho difícil, a não ser que seja muito pequena, quem fiscaliza é a Secretaria de Saúde Estadual, que no caso do nossa cidade, nós temos as Covisas, que são as municipais, né? As comissões de vigilância sanitária, e nós temos a Suvisa, que é a Secretaria Estadual, né? Os supermercados eles respondem diretamente a esse tipo de órgão. Os órgãos ambientais também, como o caso nosso aqui, a CEMURB, podem, de repente, querer questionar mediante uma denúncia, mas geralmente eles não têm o hábito de fiscalizar esses ambientes. A própria vigilância sanitária, às vezes, tem a sua fiscalização um pouco prejudicada, muitas vezes pelo tamanho do campo que tem para fiscalizar e a falta de estrutura. Eu diria que seria aquela coisa, né? O dinheiro existe, ele só é mal administrado. Isso é verdade. Então, o que acontece? Hoje, o órgão fiscalizador mais exigente chama-se o MAPA. Né? O MAPA ele é bem mais exigente, ele pega mais no pé, né? MAPA? O MAPA é o Ministério da Agricultura, né? Sim, aquele órgão de fiscalização ali. E eu tenho alguns clientes que se reportam ao MAPA. Eu tenho indústrias de alimentos, indústrias de produtos animais, derivados de animais, né? Que a gente faz. E eles têm fiscalização rigorosa. O MAPA, ele procura ver o desenho esquemático, né, do controle de pragas, onde estão as iscas raticidas, onde estão as armadilhas luminosas para insetos voadores. Então, feito um projeto, então. É todo um projeto. Se você puder depois apresentar isso numa outra matéria sua aí, você vai ver que é bem interessante. Quando você tem um negócio ali, você tem um mapa de risco, né? Onde tem as áreas, né? Pronto. O desenho do controle de pragas é mais ou menos parecido com aquilo lá. E a Ebenezer faz isso, então? Sim, nós temos hoje um sistema onde o cliente, que é indústria, que é não só a indústria, né? Mas os outros demais segmentos também, se precisar, a gente dá todo esse suporte. Se ele manda o projeto para você e você faz a distribuição dos... Na verdade, ele tem... A gente faz esse projeto e disponibiliza dentro do nosso próprio sistema. Legal. Então, o cliente Ebenezer hoje, de contrato, ele tem ali um login e senha, onde entra no sistema e ele tem todas as ordens de serviço, todos os certificados de execução, todos os relatórios de consumo de isca, ocorrência com pragas, e também tem o desenho, um mapa, onde ficam as áreas críticas, os porta-iscas e as armadilhas para a captura de insetos voadores. Todo esse esquema está dentro do sistema. A gente já trabalha informatizado, já tem mais de 3 anos, já, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que a nossa empresa trabalha informatizada, né? Hoje, o cliente de contrato, ele tem tudo isso na palma da mão, através do celular ou através do computador, né, notebook. Você pode baixar, imprimir em PDF. É um aplicativozinho que vocês têm? É um sistema. Sistemazinho. Inclusive, a gente está tentando desenvolver um para a gente mesmo,
Porque esse sistema ele é uma alocação de utilização, né? A gente paga uma nota preta por mês para utilizar. E muitas vezes, como ele não é um sistema nosso, ele tem algumas coisas que a gente identifica que precisa melhorar. Na empresa, a gente está desenvolvendo um sistema para a empresa já. Já está meio caminho andado, como diz, né? Inclusive, chegou na hora boa, né? Porque justamente nesse problema do site, que a gente mudou de servidor, né? De e-mail, de servidor de hospedagem, e logo esse sistema vai estar rodando aí. Muita coisa nova aí, muita coisa boa para os clientes da Ebenezer. Magno, existem produtos naturais assim, que eles funcionam contra o controle de pragas ou não? E nós temos os produtos orgânicos, né? Orgânicos, Tem cliente que exige, né? Pronto, alguns clientes do Mapa, que também tem Mapa, eles têm também um registro, né? Eles têm um registro eu não lembro agora o nome me perdoe, viu? A falha do... na verdade, eles trabalham com produtos orgânicos. Ou seja, se o meu produto é orgânico, eu fabrico produtos orgânicos, eu faço parte de uma associação que libera uma certificação que aquele produto é orgânico. Orgânico eu classificaria como o quê? Como seria orgânico? Mas vamos lá. Para me produzir, vamos dizer, arroz orgânico, eu não posso ter uso de agrotóxicos. Entendi. O meu processo ele tem que seguir alguns parâmetros que vão garantir a qualidade orgânica daquele produto. Então, agrotóxicos, alguns fertilizantes, etc., não vão entrar na produção daquele meu alimento. Hoje a gente atende 2 clientes que fabricam produtos orgânicos, né? Um é uma fábrica de açaí e coco, a outra é uma cachaçaria, né? Eles têm um selo de produto orgânico. E aí toda a dedetização tem que ser com produtos orgânicos também. Se não for com produtos orgânicos, mas que sejam utilizados métodos preventivos e armadilhas mecânicas e não produtos químicos. O que você quer dizer com isso, Magno? A curtas palavras. Por exemplo, eu não posso usar produto para rato. Raticida. A gente não chama veneno, viu? Nós que trabalhamos com controle de pragas. O termo certo é como? Produto defensivo domiciliário, produto químico, ativo químico, raticida, inseticida, culpinicida, todos esses termos que a gente utiliza para passar segurança ali para o cliente. Veneno é uma coisa muito agressiva, né? Tem gente que morre com veneno, né? E aí eu pergunto, chumbinho é veneno para rato? Você conhece chumbinho? Conheço. Você acha que é veneno para rato aquilo ali? Rapaz, tem uma deputada que matou o marido com chumbinho, não foi, né? Uma história que um rapaz chegou em casa meio melado, né? Pegou o cuscuz em cima do fogão e, na verdade, aquele cuscuz não era para ele, era pro rato. Meu amigo, esse cara morreu, cara. Isso é uma história que me contaram, eu não sei se é da carochinha. Mas aí a mulher disse assim, meu filho, esse cuscuz não era seu não, era pro rato. Olha, gente, chumbinho, milgato, são substâncias perigosas. Substâncias que é crime o transporte e a comercialização desses produtos. Sabia não. Então, é crime, você pode ser preso por isso. Eu posso te dar voz de prisão por isso. Não eu que trabalho com isso, mas qualquer cidadão, né? Não me prenda, não. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu cheguei uma vez numa loja no interior, olha o que aconteceu. Como toda empresa, isso acontece. Confiei no meu colaborador e fui fazer uma visita no interior num cliente meu. E aí, na hora H, o que aconteceu? Cadê o raticida? A gente esqueceu de botar no carro. Sabe aquela coisa que você tá apressado? Isso acontece com todo mundo, né? E aí eu olhei para o meu colaborador e disse, rapaz, tu esqueceu o raticida, cara. Como é que eu vou fazer agora? Vou fazer a escagem do cliente com areia? Vou botar o que lá? Tá sem jeito, né? Eu lembrei, não, então eu vou no mercado local e vou comprar um raticida com registro, né? Registro do Ministério da Saúde. Porque deve ter uma casa de veterinário, uma casa ração aqui, essas casas que vendem produto fazendeiro e vendem esse tipo de material. E aí eu cheguei no centro da cidade, que eu não vou dizer quem foi, nem como foi, e tinha aquele senhorzinho lá sentado, na porta do comércio, meio à vontade, de chinelo. Ei, aí eu cheguei com lá... um saco de arroz de farinha do lado, né? Aí eu cheguei lá e perguntei, o senhor tem raticida, produto para rato? Aí tem, vendendo para rato, tem aqui. Aí chegou, aí me trouxe uma caixinha. Quando ele abriu, tinha parecia aqueles recipientes que parece de filme de câmera, né? Umas cápsulazinhas redondinhas. Entupido de produto, parece um grafite meio quebradinho ali. Quando eu olhei aquilo ali, chegou a tomar um susto, né? Não trabalho com esse tipo de produto.
Até porque isso é proibido. O senhor pode ser preso com isso aí, viu? Isso é, por lei, a comercialização e o transporte desse produto é crime, né? Tem que ter muito cuidado com isso. E aí ele olhou pra minha cara assim e disse: ah, então tem um do outro aqui. Aí me trouxe o produto que tinha registro. Aí eu fui lá, olhei. Quando eu peguei, o produto tava ruído. O rato tinha ruído o produto na prateleira do cara. Vixe, Maria. Era um produto bem atrativo, que a gente, é até moderno, é a isca fresca, né? Ela foi desenvolvida de um tempo desse pra cá, acho que 2015 pra cá. E aí tinha umas boas e tinha a maioria ruidinha do rato, assim, ó. Aí eu disse: não, me leva mal não, mas essas aqui estão ruídas, eu não vou querer não. Meu amigo, esse cara pegou um ar comigo. Ele já tinha ficado puto comigo porque eu disse que aquilo ali era crime, né? Ele não podia estar vendendo aquilo ali. Ele pegou as iscas da minha mão, tomou, guardou e disse: a gente não faz negócio não. E pegou e sentou de novo e eu saí pelo meu caminho. Fui encontrar em outra loja o produto. Mas foi um negócio engraçado, meu amigo. Eu me segurei pra não brigar com um coroa, né? Tem um senhor de idade já, né? Não tem como. Se acalma, garoto. Mas, olha, cada coisa nesse ramo, quando você... É desse jeito. 12 anos, é? 12? 12 anos, é. 12 anos. E assim, é muito comum um cliente meu, a cliente da empresa, né? Dizer e confessar que usa. Não, eu uso, não sei o que. Eu digo: ó, gente, cuidado com isso. Porque a menor raspa que você ticar ali naquele produto, que passar na língua, pode ser que você tenha uma hemorragia interna e morra ali, né? Então, assim, até chegar no hospital, pode ser que você tenha um passar mal ali. Geralmente esses produtos eles matam por hemorragia também, né? Magno, eu uso o serviço de vocês já faz um tempo lá. Acho que desde que eu moro numa casa em condomínio e minha casa no entorno não tem vizinhança ainda, né? Então a gente tem uma vegetação bem pesada. E eu tenho 2 filhos pequenos. E vocês periodicamente fazem o serviço lá de controle ambiental. O resíduo que é aplicado não gera nenhum risco à criança? Como é que funciona isso? Outra dúvida que eu tenho é o seguinte: após a aplicação, Magno, vem aqui. Magno não, após a aplicação, fui lá, passei um pano, depois eu limpei a casa e tal. Eu não tô tirando o resíduo ali, não tô tirando o produto que foi aplicado, não. Você tocou num assunto interessante. Todo produto domiciliário, todo inseticida de efeito residual, ele vai ter efeito residual para a praga, né? Só que assim, como eu já expliquei, se você tocar no produto ainda na forma líquida, certo, ele vai trazer um risco maior para você ter uma alergia, né? Na pele, uma irritação, um sintoma ali de resfriado, começar a espirrar, começar a empolar a tua pele, às dor vezes de cabeça. dor de cabeça, náusea, né? A contaminação, ela é mais, vamos dizer assim, fácil de acontecer quando você tem contato direto com o produto. E tanto que no rótulo, ele recomenda o período de reentrada, o que você não deve fazer quando está aplicando. Eu já peguei aplicadores lá na empresa, técnicos, deletizadores, que fumavam. Sim. Cara, isso é um problema. É difícil, porque quem fuma, às vezes, bate um cigarro e vai parar para fumar. E às vezes você não está no local, quem está é o cliente. Depois você fica sabendo o feedback, né? Rapaz, aquele funcionário que você traga tá aqui, não manda ele mais não, porque o cara pulverizava 10 metros e acendia um cigarro. Isso é chato. Aconteceu no início da empresa, né? A gente teve alguns casos desses, não vou mentir, né? E se você pegar um rótulo de um produto químico, você vai ver: não fume, não se alimente, não fume, evite beber água no momento que você está utilizando, né? Por quê? Porque você está com a mão operando ali aquele produto. Então, é inflamável o produto? Alguns sim, alguns produtos sim, né? O que a gente utiliza geralmente na área de residência? Nós utilizamos piretroides ou outros grupos químicos na formulação SC. Quem está ouvindo não vai compreender essa linguagem. Eu não entendi também, não. Mas essa formulação que eu estou dizendo a vocês são as formulações mais seguras. O microencapsulado, o SC, são formulações mais seguras. Que, no momento que o produto já estacionou ali na superfície, ou seja, já tem um tempo que foi pulverizado, ele já secou, já saiu do estado líquido para o estado invisível, né? Ou seja, tá ali, sólido ali, sólido, né? Tá. As micropartículas, né, da substância é que vai agir contra a praga. E essas micropartículas, quando o produto tem um fabricante sério, é um produto de boa qualidade e a formulação dele é a formulação adequada, é um microencapsulado, é um SC, o risco de contaminação é zero, é baixo. A pessoa tem que ser muito alérgico, muito sensível
para sentir ter algum sintoma após um serviço. Então, o que deve ser obedecido? O período de reentrada. As crianças não podem permanecer no local. Dentro do ambiente, apenas uma pessoa acompanha o serviço. É evitar aglomerações na hora do serviço. É que é um serviço rápido também, serviço né? rápido. Não dá nem 20 minutos. Né? Eu acompanho o serviço, mas não é que eu vou estar cheirando o cangote do técnico. Tem gente que é desconfiado e é curioso porque eles ficam, aplica aqui, bote ali. Não, faltou você passar ali. Então, esse é o problema. Você tem que acompanhar um serviço à distância. Para na hora que o técnico estiver aplicando o produto, você não inalar aquele produto. Né? Aí, em alguns casos, a gente até oferece uma máscarazinha, né? Para o cliente, se ele quiser acompanhar mais de perto, o operador ele anda com uma máscarazinha ali. Aquele cliente que vai acompanhar lá fora, fica sentado na porta de casa e o cara fazendo trabalho, aí a gente não precisa utilizar. Mas se o cara faz questão de estar perto, a gente diz, é bom o senhor se afastar, mas se o senhor quiser estar perto, nós temos essa máscara descartável para o senhor. Né? E aí o que acontece? O conjunto de medidas de segurança que você adota, que está já descrito no rótulo do produto pelo fabricante, é que vai tornar o procedimento seguro. Né? E existem pessoas teimosas, às vezes. Você explica, manda no WhatsApp, na hora da contratação, no e-mail, mas às vezes acontece de quando você chegar no local, ainda tem cachorro, ainda tem criança, a pessoa chegou para fazer o serviço, tem 5 cachorros dentro de casa. Aí o operador liga para a empresa. Ali fala com a vendedora fulana que o cliente não tirou os animais. Ele não sabia, mas ele sabia, a gente informa. Né? Animal não pode estar presente, criança não pode estar presente. Depois de aplicação é 2 horas, né? Para pessoas que não têm comorbidades, que não têm nenhum problema de saúde, que tem sua... Assim como você que faz crossfit, né? Aí, assim, 2 horinhas já é o suficiente, né? Não mata, não. Não mata, não. Agora, se for idoso, gestante, aquele senhor que fuma pra caramba, né? E gosta de fumar 2 carteiras de cigarro por dia, né? E já tem uma idade avançada, aí é complicado, né? Você tá dentro de um ambiente onde está sendo aplicado produto químico, né? Alérgicos, hipersensíveis, idosos, gestantes, animais de estimação, pessoas com doenças crônicas não podem permanecer no local, acompanhar serviço de controle de pragas. Porque as defesas dessas pessoas, elas são diferentes, né? As imunidades são diferentes. Um animal de pequeno porte, por exemplo, já tem uma tendência a se contaminar com mais facilidade. Um poodle, um Yorkshire, um cachorrinho ali que você gosta. E a gente, de forma alguma, consegue fazer ali um trabalho de pulverização com esses animais. Agora sim, depois da pandemia, na pandemia surgiu uma modalidade que hoje a gente adotou, né? Existem alguns produtos no mercado que dão subsídio para a gente fazer esse tipo de aplicação, dão essa regalia para a gente. E a gente tem na empresa uma aplicação, nós chamamos de aplicação Spot. É uma aplicação pontual, uma aplicação localizada. Ou seja, se eu vou fazer um controle de pragas na tua casa, ao invés de eu pulverizar todo o rodapé interno da tua casa com um produto, eu pego aqueles pontos mais críticos que as pragas costumam aparecer, como, por exemplo, embaixo da tua pia, por trás do armário, nos ralos do banheiro, e alguns pequenos pontos, e com um borrifador de mão e o produto adequado, que é um produto que não tem cheiro, baixíssima toxicidade, Jesus, baixíssima toxicidade, né? Desculpa aí. Toxicidade. Pode dizer. Aí o que acontece? A gente consegue fazer com que a gente faça o controle de pragas e você não saia de casa. A criança não precisa sair de casa. O animal não precisa sair da casa. Legal. Até porque tem gente às vezes tem um home care em casa, né, tal, não precisa de sair, tá? E isso também foi uma necessidade muito divulgada na pandemia, né? Ninguém podia sair de casa. Como é que eu ia dizer a minha casa? A pessoa ia na pia, via formiga, via barata e ficava apavorada e não podia sair de casa, porque estava todo mundo isolado, não tinha para onde ir. Ninguém queria receber parente em casa. Eu vou até depois contar uma história a você da minha sogra, que se ela estiver me ouvindo aí, eu vou botar ela para escutar, ela vai começar a rir. Ela ficou com raiva de mim, né? Porque ela foi lá para minha casa e eu achei que ela tava com a Covid, né? Na verdade, o filho dela, o meu cunhado mais novo. Rapaz, eu fiquei louco e ela percebeu e aquele ficou aquele negócio chato. Mas a pandemia foi terrível, né? Foi. Mas assim, hoje tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu bem dizer que
Indiretamente eu disse, não, vá. Vai embora. Mas assim, cara, não era eu, era O momento. Era o momento, né? E, rapaz, isso... E pra você ver, né? E eu que trabalho com saúde, porque trabalhar com controle de pragas é saúde, gente. É verdade. Nós na Ebenezer, nós não vendemos veneno, não vendemos aplicação química. Nós vendemos bem-estar, saúde, segurança. Né? Tranquilidade, né? Tranquilidade de você poder usufruir o seu jardim, usufruir a sua residência sem ter medo de ser picado por um escorpião, sem ter avistamentos constantes de pragas, como baratas, formigas, sem ter o teu imóvel atacados por cupim, né? A gente vai minimizar esse risco. Então, a Ebenezer, hoje, ela vende bem-estar, ela vende segurança, ela vende saúde. Esse é o nosso negócio. Eu uso o serviço da Ebenezer e me sinto, de fato, seguro, assim. Por exemplo, a gente tem uns períodos do ano que é bem... Você tem incidência de escorpião, né? Daquela lacraia e tal. E como eu tenho filhos pequenos, eu não sinto esse perigo em casa, não. Jardim é uma vida. Né? E dentro dessa vida existem outras vidas ali. O jardim, ele traz uma vida para nossa vida. Mas acompanhado de várias vidinhas ali. Tesourinha, emboá, né? Vamos falar dos ditos populares. O emboá, a centopeia, a lacraia, o escorpião, a tesourinha, o tatuzinho, né? Muito comum, né? Tatuzinho rola bosta? Eu não sei como é não. Tatuzinho, ele dá muito em resto de material de construção, encostado ali, tijolo, telha, encostado, a umidade ali aparece bastante. Caramujo também, né? Hermínias, você mora num condomínio muito bonito, que eu já visitei sua casa, eu sei como é que é. Então, assim, quanto mais planta, mato, vegetação, área nativa você tiver próximo à tua casa, você vai estar sempre com mais problema com praga. Lembre-se que não foi a praga que invadiu tua casa, foi tu que invadiu o ambiente das pragas ali. É verdade. Então, é isso aí, gente. Quando você vai morar num condomínio de alto padrão, num condomínio que fica numa área que antes era habitada por esses tipos de animais, você corre sempre um risco de ter acidentes, né? E aí você vai dizer, mas só entra em condomínio de alto padrão? Não, gente, é porque geralmente os condomínios hoje de alto padrão em Natal, eles procuram essas áreas, né? Nós temos áreas próximas a mananciais de rio, né? Que hoje já tem condomínios bem perto. E nós, como controladores de pragas, nós temos que ter a responsabilidade do manejo adequado nesses ambientes. Porque não adianta a gente ir lá fazer um tratamento de dedetização na casa do Hermínias e de repente correr o risco de matar um sabiá, um bem-te-vi, né? Uma corujazinha daquela, né? Nós, na empresa, nós temos a conscientização ambiental. Das iscas raticidas, elas têm que estar sempre protegidas ali com porta-isca, que é aquela caixinha preta, né? Que vai proteger ali dos animais terem um acesso fácil à isca raticida, né? A pulverização, se você vê que vai ter ali animais como pássaros que podem pegar aquela barata contaminada e levar ela no bico, aí depois aquele pássaro pode vir a morrer, né? Pode acontecer, já aconteceu casos que a gente já viu o pessoal relatando, né? E para evitar esse tipo de coisa, o que acontece? Limpar logo os insetos que podem vir a morrer no local, né? Por exemplo, fez a dedetização da tua casa, sai um monte de baratas. E eu sei que tem muito animal ali perto, como passarinhos e outros bichos que podem se alimentar dessas baratas contaminadas. O correto é a gente não deixar as baratinhas no local, já solicitar o técnico da empresa, né? A gente sempre orienta eles assim para recolher, né? Ficar pastorando ali, observando, né? E colocar esses animais ali dentro de uma sacola para não ter contato com outros animais também. Legal. São medidas que podem ser adotadas, né? Claro que o manejo ambiental é muito complexo, né? Já teve casos... a gente, quando tem treinamento de controle de pragas, a gente vê alguns casos, né? E teve caso de coruja que pousou na placa de cola, ficou presa, né? Já teve caso de... Ao invés do rato comer a isca raticida, calangos e répteis ali nativos ali lá e comer a isca, né? Então, muito cuidado a gente tem que ter ali na hora de fazer esse controle. E hoje, cada vez mais, com esses condomínios, esses grandes empreendimentos, adentrando as áreas de mananciais, áreas nativas, isso é muito comum acontecer se você não tiver o cuidado. Entendeu? Legal. Meu amigo Magno, a gente está encerrando. Foi um prazer ter você aqui. Foi um conteúdo bastante completo, né? Rapaz, eu falo demais, cara. Mas você fala com propriedade. Eu tô achando até que você não vai nem me chamar, porque eu falo muito. Mas você tem alguma mensagem final aí para trazer pro pessoal que tá assistindo a gente? Rapaz, é o seguinte, eu quero dizer a vocês que cada um que me conhece, que venha assistir esse podcast, que já conhece a empresa,
saiba que vocês são a razão de eu estar sempre aqui, né? Me mostrando, botando a cara à frente, tá correndo atrás, porque é muito gratificante quando você abre um negócio desde o início, como você falou aqui, e você vê ele crescer, e você vê o positivo, o feedback positivo dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Eu agradeço a cada parceiro nosso, a cada cliente que indica a gente, que contrata nossos serviços, que fala bem da gente. E aos que falam mal, aos que de repente tiveram a experiência conosco aí, eu convido vocês para conhecer a nossa empresa. A gente está agora atuando aqui mais próximo. Estamos aqui na Rua Amazonas, né, em Neópolis. Nós temos uma filial aqui agora, né? A nossa sede sempre foi lá na Zona Norte, no Pajuçara, na Avenida dos Imigrantes. E assim, a nossa satisfação não é o capital, não é o dinheiro. É quando o cliente ele tem um problema solucionado. Aquela fobia de inseto que ela tem, aquele prejuízo que porventura ele iria ter na casa dele, no imóvel dele, por causa do cupim. A indústria de alimentos segura, né? Porque nós também atendemos indústrias de alimentos. Então, assim, nossa empresa ela é diversificada nos segmentos. Nós atendemos vários segmentos. Mas o controle de pragas em residência, em apartamento, às vezes também é muito gratificante, porque a gente recebe os feedbacks positivos, né? E elogios do nosso trabalho. Hoje nós temos uma funcionária, né? Uma colaboradora mulher na equipe. A gente tem recebido bastante elogios dela e a gente tem vídeos dela trabalhando lá também no Instagram da gente. Vocês vão lá, dar uma curtida. E isso para mim é muito gratificante. É formar pessoas, desenvolver pessoas, me desenvolver também, né? Porque o Magnum há 12 anos atrás era um Magnum diferente. Estava começando nessa empreitada de empreender nesse segmento. Já tinha bastante conhecimento. Mas hoje eu me vejo uma pessoa melhor. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso sucesso, a nossa alegria é quando vocês ficam satisfeitos. Quando vocês ficam insatisfeitos, quando você fica insatisfeito, eu fico triste. E aí eu quero que vocês todos entrem em contato conosco, visitem a nossa empresa. Hoje a gente está aqui, o nosso escritório está na Rua do Amazonas, 140, Neópolis, ali por trás da Hyundai, ali do lado, próximo ali na esquina com a Avenida dos IPs. E convido todos vocês para, através do WhatsApp, através do Instagram, né? O meu telefone é o 999628012. O nosso Instagram é o @Ebenezer Saúde Ambiental. Lá você vai encontrar diversas matérias sobre controle de pragas, vários rios, vários stories ali que você pode acompanhar nosso trabalho. Contrate a gente e tenha certeza de um bom trabalho, um bom serviço. Contrate também o Hermílias aqui, que é um cara profissional, acompanha o trabalho dele. Fica com a gente, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Pessoal, agradeço, Magno, a presença. Eu entendo que o serviço de controle ambiental é algo que tem que estar dentro da construção civil, principalmente nas fases iniciais e no pós-obra. Isso é fundamental, até para você trazer o conforto e segurança para o cliente, né? E foi muito bom, meu amigo. Então, pessoal, você que está assistindo aqui o vídeo, curte, segue a gente aí e vamos pro próximo episódio. O próximo episódio vai ser com o pessoal do CREA. Estou trazendo aqui 2 fiscais do CREA aqui para contar as histórias mais inusitadas. Valeu!